Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, nosso espaço para análise e crítica sem concessão a nada e a ninguém. Já há 4 anos no ar. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas. Hoje estamos com o time completo depois de algum tempo. Belmiro Valverde, Hugo Mengarelli e Mário Negrão. Senhores, o primeiro tema do nosso programa é um tema sério, que é a paz. E justamente no momento em que o mundo relembrou um dos piores momentos da sua história, que foram os atentados de 11 de setembro. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista midiático e da forma como isso mudou as pessoas. Mário Negrão, você acredita que é possível pensar num mundo de paz hoje em dia, depois do que aconteceu no 11 de setembro, depois de tudo que veio acontecendo, da escalada de violência no mundo todo, a gente pode pensar em paz ou isso é coisa de ingênuos? Impossível, não sei, mas eu sei que é impraticável, né? Nem por isso a gente devia deixar de tentar. Mas a paz é mesmo uma meta do ser humano. Mas eu acho que essa paz que a gente alude aí, né? O que nós queremos dizer quando a gente está falando de paz, né? Porque tem vários níveis de paz, né? Como dentro do AK. Não, tem muito mais, né? Os níveis aí são infinitos. Como, por exemplo, se a gente chega no ponto mais baixo da paz, da falta de paz que está no Brasil, que é a paz em nível de desobediência civil, né? Porque, veja, é diferente quando você tem falta de paz com um monte de indivíduos turbulentos e quando a própria estrutura é turbulenta ou a própria estrutura não dá sustento e apoio. Então, esse seria o primeiro grau de paz, né? Quer dizer, a falta de paz civil. Quando existe desobediência civil, quando não existe ordem, né, dentro da sociedade, essa falta de paz é ainda mais primitiva, ela é ligada à guerra, desastres, né, ou desastres políticos, como nós temos aqui, ou naturais, como nós temos em outros lugares. De qualquer maneira, são momentos onde a sociedade perdeu a sustentação, né? Essa é a falta de paz. Esse é um tipo de paz, digamos, seria a falta de paz real. Agora, existe a falta de paz virtual, ilusória, né, que é aquela que acho que todo indivíduo tem quando ele se dá de conta com as suas limitações, né? Então, para mim, eu divido a paz em dois universos de discurso, né? O primeiro é, digamos, uma visão sociológica, antropológica. A paz é a ordem civil, é a capacidade de você poder levar adiante os seus planos e não tomar em conta muito a contingência, né? A sociedade protege você enquanto você está imbuído dos seus affaires, né? Mas eu acho que a falta de paz pior é aquela quando você se depara com a tua ignorância, né? Com a tua falta de equilíbrio ou com a tua falta de estabilidade. E essa é a falta de paz psicológica. Essa que machuca, né? Então eu acho que o homem está sempre oscilando entre aquelas duas coisas. Ou ele é um Hamlet, né? Eternamente condenado a duvidar de si, né? Ou ele é um Prometeu, né? Que vai lá e tenta institui algum tipo de ordem civil e acaba levando na cabeça por isso e tendo seu fígado comido, né? Todos nós eleitores somos prometeus em potencial. Hugo Mengarelli, você acredita em paz? E casual, recentemente eu li novamente a resposta que Freud dá a Einstein, quando Einstein já estava com um grupo de europeus tratando de criar a Liga das Nações para evitar a guerra. Foi em 30, depois da Primeira Guerra Mundial. E Freud praticamente, não digo faz uma síntese, mas coloca os pontos fundamentais e, logicamente, que já, se você lê a carta de Einstein, Impossível Paz, Einstein, em sua enunciação, fala da falta de paz e das impossibilidades. E Freud disse, olha, você já lo disse tudo, né? E termina dizendo que, pela estrutura do ser humano, a grande parte da humanidade é uma canalha. Por isso que eu gostava mais do cachorro que do ser humano. Eu não acredito na paz. Porque, como ele disse sobre a questão da paz impossível, a guerra é o pai de todas as coisas. Já Heráclito falava isso. A guerra é o conflito, o que cria o movimento e faz as transformações. Logicamente que essa guerra, principalmente quando avançamos, quando temos essa tal de evolução na humanidade, a humanidade tem uma evolução para salvar o ser humano e junto com isso tem uma evolução para destruir o ser humano. Porque hoje... Parece que são do mesmo tamanho, né? São do mesmo tamanho, ou maior. Ou maior, porque, por exemplo, a medicina conseguiu avanços extraordinários. Hoje a medicina é uma coisa assim que 20 anos atrás, Mário, você é médico, sabe disso, nem teríamos pensado no que hoje conseguiu a medicina. Mas 40 anos atrás, talvez o único que conseguiu pensar um pouquinho, não muito,
foi Einstein. Quando lhe perguntaram, olha, a Terceira Guerra Mundial não sei como vai ser, mas a quarta vai ser a arco e flechas, ou paus e pedras. E que não pode haver uma quarta. Porque nós temos uma capacidade hoje de destruir nosso planeta 4 vezes. Se a gente se põe a pensar um pouquinho, a gente está na corda bamba. Mas já que você puxou Heráclito, vem assim, vem o pensamento, será que a guerra é necessária? Quer dizer, será que a paz, na verdade, acaba não fazendo mal para o ser humano? Veja que todas essas construções aí de paz, de céu, né? Os anjos são muito enfadonhos, são muito chatos, nada acontece. Freud tem um artigo onde diz que a guerra é o lugar onde o ser humano encontra um limite. Quer dizer, é necessário. Vamos perguntar para o administrador, quer dizer, a guerra é necessária do ponto de vista de administração da humanidade, Belmiro Valverde? Não, eu acho, tentando responder um pouquinho a tua questão original, e daí eu tento responder essa segunda, eu acho o seguinte, a paz é possível, a diferença é que os conflitos hoje em dia, os conflitos antigos eram conflitos que, via de regra, eram conflitos de estados nacionais, tá? Que personificavam determinados valores. Então, o grupo aliado contra o Hitler. Então, o Pacto de Aço de um lado, Mussolini, estados totalitários. Existia uma questão temporal, né? As guerras começavam no dia tal, a tal hora. Olha aí, então, se você não fizer isso no dia tal, eu faço aquilo, né? Então, era uma questão, por assim dizer, de estados. A grande dificuldade é que a guerra hoje em dia é deflagrada não por estados, é deflagrada por grupos. Né? Tribos. Por tribos, por ONGs. Por ONGs. O cara chegou e evidentemente, a essa altura do campeonato, essa equação dos estados nacionais é muito mais complicada, porque o palestino, ele acha que ao lutar contra os Estados Unidos, ele está lutando não contra os Estados Unidos, ele está lutando contra Israel, que é apoiado incondicionalmente pelos Estados Unidos. Então ele se coloca naquela posição de que eu não tenho outra saída a não ser agredir os Estados Unidos. Tá? E uma segunda coisa que eu acho importante é que os instrumentos da guerra são muito mais facilmente acessíveis. Antigamente, o cara, para fazer uma bomba atômica, tinha que fazer um projeto Manhattan, tinha lá bilhões de dólares de gasto. Hoje em dia, qualquer paisote desse aí, inclusive a própria China, a própria Coreia do Norte, tem bomba atômica. Quer dizer, então, ficou muito mais fácil fazer guerra. Né? Agora, respondendo rapidamente o que você disse, a guerra é necessária? O von Clausewitz dizia, né, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Quer dizer, quando a política chega num certo limite e ela se esgota, efetivamente o recurso acaba sendo sempre a guerra. Né? Eu concordo com essa coisa do von Clausewitz, porque eu tenho uma definição própria disso aí, que para mim eu digo que a violência é a falência da inteligência. Né? Toda vez que você ficou violento, ele falhou a tua capacidade de resolver. Eu acho que os alemães na Segunda Guerra Mundial foram de uma inteligência atroz. Eu não coloco a inteligência fora da guerra ou fora da violência. Não. É que você está entrando no juízo de valor sobre a inteligência. A má, a inteligência para o mal, a inteligência para o bem. Sim, isso. Porque, na verdade, olha, isso é uma frase que eu tenho um amigo que me deu essa frase com tanta preciosidade, né, e com tanta alma, que eu quero repeti-la aqui. Eu tive um amigo que foi um sobrevivente de campos de concentração. Ele não está mais vivo, infelizmente. Era um ex-cliente meu que eu conheci ele com câncer de intestino. Depois ele ficou bom daquilo, ficamos amigos, né, e tivemos uma relação muito interessante, muito profícua, como se diz. Né, e ele era um filósofo profissional. Né. Então, até cito o nome dele é Witold Baliński. Né, e ele escreveu um livro muito bonito, era um amigo muito querido. Ele deve ser judeu polaco. Não, ele não era judeu. Não era judeu? Não era judeu, ele foi para o campo de concentração assim mesmo. A história dele é incrível, um dia eu conto aqui, é uma história muito bonita. A esposa dele foi para um campo, ele foi para o outro, e se reencontraram em Paris depois da guerra, sem saber que um estava vivo ou morto. E tiveram um romance lindo até o fim da vida deles, até o fim da vida. E eu perguntei para ele um dia, Vitor, do mal existe? Ele falou assim, existe e tem até uma força própria. Eu conheci no campo de concentração, né? Onde ele me deu um vislumbre que eu nunca tinha tido. Do mal como uma força própria na natureza. Ela tem uma força autossustentada, autogerida. Né? O mal é um substantivo, não é um adjetivo. Né? E foi a primeira vez que eu percebi o mal como substantivo e não como objetivo. Quer dizer, uma coisa que é, não uma coisa que parece ser ou qualifica. Né? E como isso veio de um interno de um campo de concentração, eu prestei muita atenção, dei muito valor que ele deu.
né? Porque foram pensamentos literalmente escritos com sangue, né? Então essas coisas a gente presta atenção. E eu fiquei muito impressionado com o que ele disse. O mal existe e tem até uma força própria. Agora, Hugo, Só posso dizer uma claro, coisa? pois não. Mário, cadê Poliana? Poliana. A Poliana! Mário deixou em casa. Hugo, Desastres a odontológicos gente da nunca Poliana. teve grandes períodos de calmaria na humanidade. Quer dizer, o mundo sempre esteve em conflito, o século XX foi pródigo em conflitos, mas os acontecimentos de 11 de setembro mudaram o curso da história. Você, a figura do Hugo Mengarelli, se sentiu atingida por aquilo que aconteceu em Nova York? De alguma forma isso mudou a sua vida, a sua forma de ver as coisas? Olha, Porque eu isso, tenho um na verdade, artigo assim, publicado no dia seguinte na Gazeta que eu digo que o cinema norte-americano tinha virado realidade. Ou seja, que havia um desejo escondido nos Estados Unidos. Isso quis dizer. Hoje já não falo eu, falaram mil, não posso falar mais abertamente porque de repente você é anti-norte-americano. Mentira, tem um monte de coisas norte-americanas que me invadem, que eu amo, sou apaixonado, se não é por isso. Mas, claro, há certas questões que são da ordem da onipotência, de um mundo onde se jogou a seus pés e digam, ok, gendarmes, façam o que quiserem. Eu senti que, no fundo, todo aquele onipotente está pedindo que alguém o pare. E me parece que isso foi uma coisa como que vocês também são atingíveis. O que aconteceu, claro que me modificou. Me modificou e me colocou nesse lugar de dizer, bom, somos todos muito bem atingíveis. Porque se eles, os gendarmes, o império é atingido dessa maneira, que somos nós? Entende? Essa foi a primeira coisa que... Não, e o pior foi aquela sensação, né, que a guarda pretoriana saiu para tomar café, né? Se você está vendo um pé daquele tamanho desabando na tua cara, eu falo, cadê o gato? Os ratos tomaram conta. A gente eu vejo cinema, eu vejo muito cinema norte-americano e puxa, Nova York com aquelas duas torres é uma coisa. Nova York sem essas duas torres parece que tirar um coração à cidade. Uma cidade que todo mundo sabe que deve ser uma das cidades mais lindas para morar no mundo, porque tem de tudo essa cidade. Uma putação aquilo. É, realmente, foi uma coisa, uma putação, um coração. E o nova-iorquino tem um orgulho de ser nova-iorquino, porque eu tive um professor nova-iorquino fantástico, Robert Stamp, o Bobby, bom, é um choque grande. Mas eu queria, se me permite, agregar uma questão que vinha desenvolvendo Belmiro, que é sobre a questão da guerra, não? Que hoje vivimos uma guerra de tribos. E uma guerra que não é simplesmente contra Israel, é uma guerra contra o diabo. Pelo menos o povo vai lutar contra o diabo, contra o mal, me entende? Ou seja, é uma questão de princípio religioso. Para ser rápido, com a vinda do cristianismo, as guerras tomaram um certo regulamento. Se escolhia o campo de batalha onde deviam lutar, tinha um enfrentamento. Pô, no cinto dos nazistas estava escrito Gott mit uns. Deus está conosco. Bom, não, tudo bem, não, é outra coisa que eu quero dizer. Havia, diríamos, até um cronograma a seguir. Regra, exatamente. Paravam a guerra, subiam a buscar os feridos, os mortos não deixavam, mas os feridos eram retirados, não era assim? Retirado. Assim foi. A população nunca era atacada. A primeira vez que a população é atacada no século XX, gente. Verdade. Até, desde 600, 700, que já o cristianismo tomou conta, nunca as populações serão atacadas. O general Cornwallis, né, da Revolução Americana, que era o general britânico, ele fez um protesto uma vez, né, com os generais americanos sobre a barbárie com que a Revolução estava. Ele queria que a guerra ficasse um pouco mais civilizada. Estava muita barbárie. Não quero dizer isso aí, porque a mim me parece que aí encaixa com tudo aquilo quando nós falamos das quedas dos valores. Os momentos de paz são quando os valores sustentam isso. Quando existem as quebras de valores, é a guerra. Pois não.
Não, é que Dom Quirino do Rio Grande disse: quando faltam balas às palavras, só restam as balas dos gansos. Belmiro Valverde, de que forma aquilo mudou a sua vida, ou sua forma de ver o mundo? Olha, eu acho que mudou, em primeiro lugar, esse aspecto que foi colocado aqui da fragilidade, né? Quer dizer, nada é sólido, não é o Estado onipotente, nada é sólido, né? Segundo lugar, eu acho que o 11 de setembro destruiu os Estados Unidos. Eles conseguiram o que eles queriam. Os Estados Unidos era um país que até pela sua própria onipotência tinha desenvolvido um jeito de viver extremamente relaxado. Você não tinha que ter prova de identidade, as fronteiras eram muito mais policiadas por causa do problema do trabalho, da imigração, do que do problema do terrorismo. Você, estrangeiro, rarissimamente encontrava episódios de discriminação. Sim. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos e meio, nunca fui discriminado em nada, ao contrário, né? E de repente você viu que esse país, que era um país adorável, se transformou num país paranoico, num país que você, hoje em dia chega lá, o cara olha para você já atravessado, será que esse cara não está com a bomba no sapato, será que não sei o que lá, você vai tentar estudar nos Estados Unidos, não pode porque não sei o que lá, aí você, hoje em dia o governo fiscaliza você nas suas comunicações pessoais, coisa que a Constituição proibia, que o Judiciário proibiu, continua sendo feito. Quer dizer, eles conseguiram transformar os Estados Unidos num país totalitário. E eu não tenho nenhum, eu acho que isso é o problema dos americanos. Os americanos têm que se policiar contra esse tipo de patologia. Mas até isso acabou nos beneficiando, porque nós, que não temos esse nível de paranoia, vamos acabar emergindo no mundo como uma espécie de continente de uma certa tranquilidade, né? Mas eu lamento muito, eu acho que isso afeta todos nós. O sentimento que você tem o relacionamento ficou absolutamente paranoico. Isso acabou com aquela convivialidade. Hoje em dia é um convívio de pessoas que se desconfiam mutuamente e ficam o tempo todo preocupados em saber de onde é que virá a agressão em primeiro lugar, né? Se você pegar para você exemplificar isso claramente, é a história do menino lá, do eletricista brasileiro que vai trabalhar em Londres, no lugar que a polícia é considerada a melhor polícia do mundo, e existe todo um conjunto de burrices, de equívocos, de estupidez, e ele acaba morrendo com 7 balas na cabeça. Acho que isso, para mim, o mundo mudou a partir daí. Não, só queria colocar que ele falou do governo paranoico, mas os paranoicos estão em todo esse cinema catastrófico em qual Estados Unidos é sempre agredido. É uma paranoia terrível. Estava a paranoia já se manifestando. É só escutá-la, só tratar de ver. Isso é o que eu tratei de dizer o dia 12 de setembro na Gazeta do Povo. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre um tema mais leve, sobre literatura. Só um instante. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis. Verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa. Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. E agora vamos falar sobre um assunto mais leve, literatura, começando com Belmiro Valverde. Belmiro Valverde, fenômeno de vendas no Brasil é o livro Doce Veneno do Escorpião, escrito por uma ex-prostituta, Bruna Surfistinha, mais de 140 mil exemplares vendidos.
e já com um contrato para fazer um filme e com a mesma editora que lançou o livro, a editora do Paulo Coelho, já com previsão de lançamento em 30 países. Dupla, é? A que ponto chegamos, Belmiro Valverde? É verdade, eu acho que nessas questões de literatura, você sempre tem que separar a questão da qualidade presumida da questão da popularidade, né? Tem muita gente, eu tenho em relação ao Paulo Coelho uma relação mista. Nunca li nada dele e não gostei nada do que eu não li dele. Mas respeito a popularidade dele, que é obviamente avassaladora, né? Então eu tenho a impressão que hoje em dia, de novo, né? Os domínios da arte não são mais estanques. Machado de Assis na literatura, Lima Barreto, Graciliano Ramos, daí tinha na música fulano, ciclano. Hoje em dia está tudo misturado, essa sociedade midiática, o cara chega no Faustão no domingo, lá a Lucimara Paris e diz, eu escolhi esse livro, no dia seguinte ele vende 100 mil exemplares. Né? Nos Estados Unidos o fenômeno de indicação de livros mais importante que existe é o clube de livros da Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey nunca foi uma intelectual, a Oprah Winfrey é uma artista, uma apresentadora de grande prestígio, mas nunca foi considerada assim um intelectual a ponto de poder fazer crítica literária. É o clube do livro mais bem sucedido. Então, eu acho que isso é natural, isso aí faz parte exatamente dessa sociedade do merchandising, né, que nós vivemos, né? Em que você, de repente, você é catapultado, né, e vende 1 milhão de exemplares, 2 milhões de exemplares, em função da televisão, em função da exposição, né? Como é que você explica isso? Vai por uma veia freudiana, Hugo Mengarelli? Exato, porque Bruna Surfistinha é 140 mil, mas vem mais. Vem o Diário de Marise, que é também de uma garota de programa de Camboriú, mas que também já tem mais de 40 mil exemplares no prelo. Eu acho que nós... Um para cada cliente. Nós vivemos a época da falta de paradigmas. Né? Então, não tem paradigmas. Ou seja, um país que tem um escritor como Guimarães Rosa, que para mim é do maior que eu li em minha vida, porque eu sou doido, ou seja, Grande Sertão Verena é minha Bíblia, por exemplo. Né? Um país que tem isso e se está vendendo esses livrecos, mostra que nós somos um país que praticamente ninguém lê. Ou se lê bobagem. Porque que literatura é isso? ¿Me entiendes? ¿Será que escribieron elas? ¿Qué literatura es eso? ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que es literatura? Aquí tenemos que ir a Heidegger. ¿Qué es lo que es una obra de arte? ¿Qué es lo que determina una obra de arte? ¿Me entiendes? O sea, hoy en día cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esse merchandising, que para mim tem muito mais que ver com vexame de qualquer coisa, né? Porque é uma baixaria sem limite, qualquer chega à frente do televisor, diz uma coisa e já, como ele diz, vão comprar. Se é a Globo, nem se fala. Qualquer que falou lá, já ao dia seguinte vende tudo. Gente, as pessoas não têm onde se agarrar mais porque não leem. Nós somos um país que lemos muito pouco. Por isso que as traduções nossas são pobres. Nem sequer hoje começamos a traduzir o original do russo, geralmente vem do inglês ou do francês. Ou seja, nós não temos uma cultura de leitura, apesar de nós ter uma população que praticamente abrange toda a América Latina. No entanto, a América Latina tem uma publicação mostrenga, pega a publicação do Chile, da Argentina e de México, e é atroz. Ou seja, a editora de México é uma coisa fantástica. A Argentina, nós somos indigentes perto. Nós somos indigentes perto. Somos indigentes e temos a população que eles têm. Então, isso te mostra que vem, como se chama a menina? Que eu vi na televisão. Bruna Surfistinha. Eu vi outro dia a Bruna falando na televisão. Esse é o nome de guerra, ela tem um... Não, ela tem outro nome. Raquel Pacheco. Raquel Pacheco. Eu vi a reportagem dela e ela falando assim como se fosse Lula. Bom, tá bom, não há diferença muito, a altura do jogo, qualquer coisa vale, me entende? Agora, quero dizer, esse vazio que existe hoje, essa depredação pela palavra, que há muito tempo venho falando, algum dia temos que falar sobre a palavra aqui, determina que qualquer obra, de repente, pode ser importante. Não seja injusto, Hugo. Eu estou lendo no mesmo artigo que fala sobre isso. Eu não li o livro da Bruna Surfistinha, mas tem um livro que é editado pela Planeta, chama-se Agenda de Virgínia,
que é um livro espanhol, similar. Vendeu 400 mil exemplares na Sim, Espanha. mas, querido, o que nos está acontecendo a nós não é só nosso. Isso é internacional, isso é mundial. Emanuele, não? Como? Emanuele que vende. Não, isso não é de hoje, não é nosso, pelo amor de Deus. Não vamos. O que estou querendo dizer é que o nosso é que só se vende isso. Essa é a diferença. Não, pelo amor de Deus. Não, o mundo está nesse caminho há muito tempo já. Mário Negrão, saudades da Adelaide Carraro? Do Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Eu acho assim, eu acho que tem Carlos Zéfiro tinha um traço de Hoje é culto. Eu acho que tem uma observação Cópia do disco da interessante Marisa aqui. Monte. Primeira diferença entre jornalismo e literatura, que eu acho que é importante, né? A gente fazer essa distinção. E segundo, a literatura como digamos, mais um produto de mercado, né? Ou a literatura como uma coisa maior do que isso, né? Vamos começar com esse segundo propósito. A literatura, para mim, sempre foi, né? Uma espécie de uma blog, né, gigantesca. Ou seja, se você pegar desde a tradição dos gregos antigos até a Idade Média, Iluminismo, seguir toda essa carreira, você vai ver que isso é uma história que está sendo contada por milhões de bocas, né? E que os capítulos vão caindo progressivamente. Então, se você vai estudando a história, né, como um todo, você vai notando que bonita essa progressão, você vai notando a progressão do raciocínio humano. Então, a literatura está a serviço da humanidade, né? A literatura moderna não está mais a serviço da humanidade, ela está a serviço do mercado, né? Então, por isso que, desculpe as pessoas que gostam de Paulo Coelho e tudo, eu como o Belmiro, o Belmiro foi um pouco mais cauteloso, eu tentei ler, né? Mas não me entediei logo no começo, que eu achei aquilo uma chatice impressionante, mas tudo bem. Respeito que outras pessoas possam gostar, e não quero fazer juízo de valor sobre o Paulo Coelho. Ele é um autor respeitado pelo mundo inteiro, e se eu disser o contrário, eu estou sendo no mínimo imbecil, né? Então, mas eu prefiro, em vez de fazer juízo de valor, dizer assim, que direção que vão os leitores, esses tipos de leitores? Eles procuram sensações, eles não procuram edificação, não estão querendo estudar literatura, não estão querendo ver a humanidade, conhecimento. Eles querem sensações, querem ser excitados, né? Esse é um lado. Agora, o outro lado que eu acho importante, mais importante, a literatura está cada dia mais parecida com o jornalismo. Para mim, os jornalistas que me perdoem, mas para mim a diferença entre literatura e jornalismo é uma questão de tempo, né? O jornalismo é uma coisa imediata, né? Os historicistas é que definem bem assim. Você simplesmente descreve o evento e espera com que a literatura o defina eventualmente, né? Para mim, eu sempre vi a diferença entre literatura e jornalismo assim. Eu leio no jornal sobre a queda das duas torres, eu tenho uma visão imediata disso, mas eu preciso consultar uma cabeça maior do que a minha para eu entender como é que isso é dentro de um contexto geral. O que isso tem a ver, por exemplo, com o Tibério, né? Ou se tem ou não tem a ver com o Tibério César, né? Então, para mim, essa é a distinção maior. E essa cultura do mercado, do imediatismo, eu acho que a literatura não existe mais. Ela existe, mas existe nas bibliotecas, né? Não, mas também tem. Mas assim, é muito difícil o acesso. E tem outra coisa que eu acho assim também, que a gente deve dar uma colher de chá para o ser humano, que nós estamos em fase de transição e nós estamos fascinados, primeiro nós ficamos fascinados com o imediatismo dos jornais, e agora nós estamos fascinados com o imediatismo inverso até, que é tão rápido que é inverso, da internet. Então eu acho que a humanidade também precisa de uma paciência de se adaptar a isso, né? Mas esse divórcio da cultura me machuca muito. Porque, inclusive, eu vejo, por exemplo, pessoas como o próprio Paulo Coelho, que dizem, toda vez que diz alguma coisa, toda vez que você vê na literatura moderna alguma coisa inteligente, a primeira coisa que você vê é a bibliografia, para ver quem que já falou isso antes, né? Porque alguém sempre tem alguém que já falou isso antes, né? E quando você vê o indivíduo se possuir da verdade, lembra muito uma expressão que um cliente meu falou outro dia, que eu gostei muito, que é a história do Chantecler, né? Que é o galo que acordou de manhã e ficou surpreso quando descobriu que o canto dele não era o canto dele que trazia o sol, né? Então, ele descobriu que um dia ele amanheceu, não cantou e o sol nasceu, ele entrou em pânico, né? Porque não era eu que chamava o sol. Então, nós temos um pouco desse Chantecler dentro de nós, todos nós temos, né? De descobrir, através da banalidade, criar uma ilusão de genialidade, né? E eu acho que isso é o que está acontecendo hoje. A banalidade, por exemplo, eu não sei, eu não tenho dentro de... Eu já passei aquele espírito de voyeurismo, né? Que antigamente, quando era jovem, quando eu comprava um telescópio, era para ver outras pessoas trocando de roupa, né? Mas agora eu quero ver Júpiter mesmo. Quem que não é voyeur? Essa história na verdade, eu não li o livro, mas os artigos aqui que analisam esses livros, eles dizem que, na verdade, esses livros não são livros de erotismo.
mas eles são até moralistas e eles são mais como livros de autoajuda, quer dizer, era uma moça que caiu na... Autoajuda? Oi, foi legal. Depois lê o livro. Essa é aquela autoajuda manual, né? Tem uma autoajuda manual. Mas é de autoajuda, sim, porque é uma moça de vida difícil que acabou saindo dessa vida, que é o final moralista, quer dizer, um final mais ou menos de filme Água com Açúcar americano. Quer dizer, então, inclusive, a comparação é assim, a surfistinha é a Paula Coelho do sexo. Quer dizer, mas será que a literatura mundial, Belmiro Valverde, atual, está se resumindo à autoajuda? Olha, em boa parte a estatística mostra isso mesmo, né? O Brasil não é para amadores, vamos colocar do Belmiro Valverde na autoajuda. A estatística mostra isso, né? É muito difícil você fazer essa apreciação, assim, digamos, de por que uma determinada coisa explode de repente, né? Você vê o Brasil, por exemplo, você teve o Tiririca. Tiririca é mesmo, né? Que memória, hein? Eu invejo a sua memória do Valverde. Tiririca é um negócio do Arco da Velha, um negócio assim, do primarismo, no entanto, tomou conta da televisão brasileira durante 6 meses. Tinha concurso do Tiririca, imitando o Tiririca, né? Quer dizer, eu acho que... Existe o Tiririca? Eu acho que essa busca de você encontrar alguma referência ou de você, de alguma forma, encontrar algum consolo, que é isso que de certa forma, é o que acontece na literatura de autoajuda, é mais do que normal, ainda mais quando isso não é uma coisa totalmente espontânea, né? O velho Guerreiro Ramos, que eu sempre gosto de citar, gostava muito da expressão política cognitiva. A cognição não é uma coisa livre, né? A cognição é uma coisa política. As pessoas fazem você pensar naquilo que elas querem que você pense. Então, de repente, você vê, se cria essas coisas todas que os administradores chamam de sinergias, né? Alguém faz um comentário sobre o livro num programa de televisão. Aí um outro, também já devidamente instrumentado para isso, faz um comentário no jornal. Daqui a pouco você começa a convergir. Opa, ouvi falar nesse negócio na televisão, ouvi falar no jornal, ouvi falar na Veja, está na hora de eu ler. Então eu tenho que, mesmo que... mas as pessoas não conhecem o Jabaculê, né? Não conhecem o Jabaculê, né? Quer dizer, eu tenho a impressão, então, que a gente tem que separar sempre isso. Eu confesso, viu, Ney, que em matéria de leitura, eu tenho uma visão muito simplista. Você não lê porque ninguém te ensinou a ler coisa que prestasse. Eu tive a sorte que eu tive um professor de português que era um terror, mas era um colosso. Então, nos obrigou a ler muita coisa boa. Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, nós fomos ler os brasileiros, Machado de Assis. Então, Manuel Antônio de Almeida. E eu fico espantado quando a meninada lê essas mesmas pessoas, elas se deliciam. Porque quando falou que fulano é clássico, já fica uma barreira. Clássico deve ser chato. As crianças já se coçam. O cara lê Manuel Antônio de Almeida, Memória do Sargento de Milícia. Que é delicioso. Que é uma delícia, né? Vai ler o Lima Barreto, o Triste Filho de Policarpo Quaresma. É uma delícia de livro, né? Quer dizer, o cara vai ler o Machado de Assis, pega lá a Capitu e o Bentinho e pega lá o Brás Cuba. É uma delícia, né? Então, agora, se você não ensina na escola, e ao contrário, a professora vai chegar lá e vai dar um texto do Paulo Coelho para ser interpretado, aí você só pode esperar isso mesmo. O desafio é inteligente. Como dizem aqueles grandes filósofos, de onde menos se espera, daí sim é que não sairá coisíssimo algum. Agora, se a gente falar sobre, se a gente ficar nesse campo apenas da literatura, quer dizer, e também parece que no campo da vida em geral, parece que o erotismo está desaparecendo e dando lugar a alguma coisa muito vulgar, não é, Hugo Meirelles? Sem falso moralismo. Mas até o lado belo do erotismo está desaparecendo, da literatura até da música, enfim, da cultura, como modo geral. O erotismo me parece uma coisa fantástica. Eu não tenho nada contra o erotismo. Aliás, é uma coisa que nos atravessa constantemente. O problema é o uso disso. Se você lo vai transformar em uma vulgaridade, se você lo vai transformar em uma pornografia. Pornografia não é erotismo. O erotismo está a metáfora dentro. O erotismo é uma representação. E é sutil. E é sutil.
verdade? Você não precisa botar os dois caras. Agora, por exemplo, você sabe que em Dinamarca, em Holanda, está fazendo filme onde obriga os atores profissionais a ter relações sexuais diante da câmera. Ou seja, nós passamos do mundo da representação para o mundo da apresentação mesmo. Entende? Então, ou seja, nós perdemos essa relação com o outro. E aqui deveria dizer o outro, nesse amplo sentido que se dá, para muito Deus. Eu diria se Deus é inconsciente, como diz Lacan, ou inconsciente. Mas não interessa, mas essa relação com o outro se perdeu, já não media mais, já é direto a coisa. Nós tínhamos falado de Hagen, lembra? Aquele museu de corpos humanos. O sea, estamos todos loucos. O sea, museu de corpos humanos, e tinha 100 pessoas inscritas que depois de mortas queriam mirar escultura. Ou seja, quando chegamos a esse ponto, nós entendemos que a banalização chegou a um ponto tal que, logicamente, meu terror deste mundo supostamente democrático é terminar em uma ditadura moralizante. Porque é obrigado, vai chegar um momento determinado que todo esta bagunça, este Deus me acuda aqui no campo da sexualidade, onde os sexos se têm rebaixado ao nível da coisa mais comum e simples, quando numa época o gozo sexual era um paradigma, era o maior paradigma que nós tínhamos, verdade? Aquela coisa que nós conseguiríamos. Não, hoje qualquer um transa numa boa. Isso é o que a gente deveríamos saber, se é numa boa. E isso não é sem suas consequências. A literatura não está fora do cinema, as músicas, gente. Um país que tem a história da MPB brasileira, escutar a música, se escuta na televisão, na rádio, é para bater a cabeça contra as paredes, gente. Nós temos afundado. E isso está em todas partes. E, claro, logicamente que tem sempre aqueles que sobressaem, aqueles que sobrevivem, para dizer que, por sorte, estamos vivos. Não? Mário, é possível sobreviver e ser feliz, você que é um otimista de carteirinha, num mundo sem sutileza? Não. A sutileza, inclusive a sutileza erótica. A sutileza, para mim, é mais forte do que a não sutileza. Você pode notar o seguinte, pimenta, se você coloca a pimenta imiscuída no molho, ela acaba ficando muito mais forte, muito mais presente do que se você pegar o vidro de pimenta e só sacudir em cima da comida. Né? Existe uma questão da homogeneização do conhecimento. Eu estava até pensando, estava pensando justamente nisso. Antigamente, como é que você entrava na biblioteca, o que você via nas estantes? Assim, classicismo, romantismo, isso, aquilo. Então você via um desdobramento ali de como que a literatura se desdobrava. E se desdobrava em inúmeras facções. Agora é autoajuda, esotéricos e os outros. Ficção, se você olhar, ficção, não ficção, autoajuda e técnico. Né? E o erótico que não aparece nas revistas, mas é o que mais vende. Mas o erótico agora erótico, agora é triplo X, né? Agora não é. Mas veja bem, não erótico agora, não triplo é X, mas veja é uma coisa diferente. Tem saindo do erótico um pouquinho, tem uma coisa interessante aqui. Quando você vê uma divisão que nunca houve antes, nunca houve assim, ostensivamente, eu nunca entrei numa biblioteca assim clássica que tivesse escrito ficção e não ficção. Então eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e refletir sobre assim, como que apareceu essa divisão na literatura, ficção, não ficção. Antigamente não havia distinção entre ficção e não ficção, a distinção era intuitiva. Né? Não havia necessidade de você separar numa estante os irmãos Karamazov e saber se eles existiram ou não, porque na verdade não importa saber se os irmãos Karamazov existiram ou não. A história segura a realidade deles em si. Né? E o autor era suficientemente inteligente e habilidoso. Os personagens tinham força própria, real. Então não havia necessidade de você distinguir. Eu acho que se a gente for parar para pensar, existe volumes de pensamentos que pode sair disso aí, dessa consideração. Por que essa necessidade que o homem moderno tem de assinalar quando alguma coisa é fictícia? Quando antigamente nós tínhamos a confiança e a inteligência de poder fazer essa distinção dentro de nós. O que acontece quando alguém tem que me dizer o que é real e o que não é real? Para mim, o que mais me fascina na literatura moderna é que rumos que isso vai levar. Né? Porque isso me faz pensar assim, peraí, então isso tem um rumo diferente do rumo cultural. Existe uma coisa positivista aqui, existe uma coisa de me colocar dentro de um contínuo qualquer, né? E é isso que a gente volta para aquela velha história que é a lei do mercado. Quer dizer, quando a literatura... eu acho que eu sempre gosto de brincar, o que um historiador vai dizer daqui a 100 anos? Em relação a esse assunto, ele vai dizer, quando o mercado sequestrou a cultura.
né? Aconteceu isso com a humanidade, quando a cultura foi sequestrada, quando o mercado sequestrou a cultura humana. E é engraçado que os filmes que trazem mais impacto, que as pessoas se identificam muito, são aqueles que estão escritos assim, baseados em fatos reais. É uma coisa curiosa, essa necessidade de aclarar. Para que tem que dizer isso? Porque não é ficção, marca uma vez mais uma sociedade que parte para a psicose. Só para a gente não sair do nosso terreno. Do aspecto da literatura erótica, alguma coisa, você tem saudade de alguma coisa? Carlos Zéfiro. Quando eu tinha 14 anos, tinha muita Boa resposta. não, eu acho, só bem rapidinho, né, no terreno da sutileza. As Mil e Uma Noites são uma delícia de erotismo. Maravilhoso. É um negócio extremamente rico, né? Mas esse erotismo mais direto, assim, é Carlos Zéfiro, 14 anos de idade. 14 anos de idade. Hugo Mengarelli. Sim. Saudades de que tipo de literatura erótica? Eu acho que, apesar que me contava quando a nona contava As Mil e Uma Noites, minha mãe, que praticamente me criou ela, eu fui ler As Mil e Uma Noites e descobri o que fala. Eu acho que uma das coisas mais belas que foi escrito em torno da eroticidade e nesse nível, nessa qualidade, nessa sutileza. As Mil e Uma Noites. Quando estou com o Belmiro, não abro. Vota com o relator, Mário Negro? Para mim, se vai perguntar sobre literatura erótica, eu posso dizer assim, nunca foi no acadêmico, sempre foi no empírico, né? Eu queria colocar uma coisa, sempre foi no empírico, então, literatura, eu nunca achei muita graça, né, digamos assim, de ler literatura erótica, a não ser que fosse assim como uma espécie de uma ação enzimática, né, que pudesse aumentar qualquer força. Carregar a bateria. Então, Hugo, isso, coloque a coisinha, Hugo. Valentina, maravilhoso. Valentina, do Guido Crepa. Claro, porque Valentina não é só erótico, sino erótico colocado no campo do fálico, não? No campo do fálico, que é uma coisa fantástica, não? E a relação, principalmente, Mas como é que era aquela mulher que escrevia livros, Sandra, não sei, fazia livros muito eróticos e não tinha nada de pornográfico, e ele... Sandra... Meu Deus, ela fez um livro atrás do outro na década de 60. Ai, meu Deus, me ajudei. Foi uma autora, Cassandra Rios. Cassandra Rios, que conseguiu ser extremamente elegante dentro do... Claro. Né? Eu acho que se ela foi uma dama de vida fácil, ela deve ter sido daquelas boates muito caras, né? Porque foi muito sofisticada. E não tinha nada de vulgar, nada. Cassandra Rios era muito... Mas era raridade, né? Cassandra Rios era um peixe fora do aquário, né? Que nem você lia A Carne do Júlio Ribeiro quando você tinha 13 anos de idade, achava que tinha... E a Cassandra Rios era uma dessas, né? E depois, mas era... Hoje em dia não, ao contrário, hoje em dia você tem que tirar para ver o que não é. O garoto levava a Cassandra Rios para o banheiro, esqueci, ficava só lendo, né? Cassandra Rios. Interessante que era, ficava só lendo. Recordar é viver. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. Nosso e-mail é cobrasilagartos, tudo junto, @ufpr.br. Até a próxima edição.